Graça e paz, meu querido irmão em Cristo, do caminho da fé. Nós hoje estamos mais uma vez aqui para glorificar o nome do Senhor através da sua palavra. Meu nome é Maria, eu sou uma simples e humilde missionária, né? Nós estamos aqui no caminho da fé como peregrinos andando para a Nova Jerusalém Celestial. Desde já eu quero agradecer a todos os inscritos que têm nos ajudado nesse canal, que têm compartilhado, que têm curtido. Então Deus recompense a todos, né? Que Deus recompense com bênçãos do céu. Nós estamos na Galeria da Fé, né? Porque a fé é um firme fundamento de coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. Estamos no final de todas as coisas. A batalha espiritual tem sido grande na vida de todos aqueles eleitos que vai para a Nova Jerusalém Celestial. Muita gente pedindo oração, muita gente clamando ao Senhor, muita gente passando por batalhas espirituais. E a gente vê que isso é a última jornada ou a última rodada do relógio de Deus na terra para vir buscar a sua noiva, né? E a gente sem fé, sem reserva, a gente não vai muito longe. Então a gente desde já temos que ter reservas espiritual. E uma das que a gente tem que ter para gerar fé, só se gera fé através da palavra de Deus, amém? Então vamos aqui para Hebreus 11, a Galeria da Fé, né? Os heróis da fé. Todos esses homens, essas mulheres que estão aqui na Galeria da Fé, eles não estão aqui porque eram perfeitos. Se você vê na história, como a gente viu desde a chamada, desde a criação, né? Com Adão até Abraão em diante, nós vimos que eles eram homens cheios de defeitos, mas que o maior acerto foi a fé, né? A fé é o que agrada a Deus. Hebreus 11, 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Estamos aqui em Hebreus 11, 32. E que mais direi? Falar-me-ei o tempo contado de Gideão, que a gente já viu, de Baraque e de Sansão, e agora vamos ver de Jefté, que Jefté, Sansão era para vir, Jefté era para vir primeiro do que Sansão, na ordem cronológica da história que está ali, né? E aí depois veio Sansão e Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Vamos ver hoje a fé de Jefté. Então pegue o seu lápis de cor, né? E abra no livro de Juízes, versículo 1. Pegue sua caderneta de anotação, lembra? A caderneta de anotação. E vamos para as nossas anotações, amém? Vamos lá. Então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Então nós vamos falar deste homem valoroso. A Bíblia já destaca que ele era um homem valoroso, né? Então a Bíblia, a biografia de Jefté não foi uma biografia fácil. Ele já nasceu com estigma, né? Que isso no dicionário é uma marca que ele era filho de uma prostituta. Então, por mais que ele fosse valente,
o povo sempre apontava, lá vai o filho da prostituta. E por conta disso, ele foi expulso pelos seus irmãos. Vamos continuar. E também mulher de Gileade lhe deu filhos, sendo os filhos desta mulher já grande, repeliram a Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher, uma mulher prostituta. E expulsaram Jefté da casa do pai dele. Mas Deus tinha um propósito. Deus, ele chama as coisas que não são para vir a ser a existência, porque a ótica de Deus, o olhar de Deus é diferente do meu olhar e do seu olhar. O nosso olhar é preconceituoso, né? É por isso quando Jesus, ele veio ao mundo como homem, ele só queria estar no meio de pessoas que ninguém queria estar. E é por isso que eu aprendi, quando eu me converti, aprendi com o meu Jesus, de estar junto de pessoas para evangelizar, perto de pessoas que ninguém quer estar, como viciados, traficantes, prostituta, homossexuais, lésbicas. Eu gosto. Pessoas pobres, os pobres dos mais pobres, eu gosto. Porque são pessoas que infelizmente aos olhos do ser humano se torna invisível, excluída socialmente na sociedade, né? Mas Jefté foi chamado por Deus desde o ventre da mãe dele, no versículo 3. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos levianos, fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. Pronto, ele se juntou com a escória daquela região, porque Jefté era um guerreiro, um homem de coragem, um homem valente, valoroso. E nesta época, Israel estava sofrendo na mão dos filisteus e também dos amonitas, né? Então, ele sofreu essa rejeição dos seus irmãos. E no 4 diz, e aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E a peleja foi acirrada, foi uma peleja dura, com percas, e no versículo 5 fala, aconteceu, pois, que com os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Então, eles lembraram, diz os estudiosos, que provavelmente Jefté, os irmãos de Jefté estavam no meio dos anciãos, lembrou que ele era o quê? Ele era um valente, um guerreiro, e foi pedir ajuda para Jefté, né, em Tobi. Então, eles foram atrás de Jefté. Então, no 6, disse Jefté, vem, sirva-nos por cabeça para que combatamos contra os filhos de Amon. E no 7 diz, porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade, porventura não me aborreceste a mim e não me repeliste da casa de meu pai? Então ele lembrou o que tinha sucedido com eles. Agora vem me procurar, vocês vêm em busca da minha ajuda. Eu fui rejeitado por vocês, porque minha mãe era uma prostituta, eu sou filho de uma prostituta. Então, continua, porque pois agora vieste a mim
quando estás em aperto. No 8, e disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venha conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então eles prometeram que ele ia ser o líder de Israel, ele ia ser o juiz, que ainda não estava na monarquia, ainda não era rei, né? Era teocracia, era Deus que comandava, e prometeram ele ser o líder, ser o juiz, para que aplacasse aquele desgosto que ele teve, aquela ira que ele teve, né? Então, no verso 9, então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornaste a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. Ele ainda perguntou: se Deus entregar os amonitas na minha mão, vocês vão me colocar por cabeça? Porque para ele era uma questão de honra, né? Afinal de contas, ele foi rejeitado. O que acontece muitas vezes até no nosso meio, muitos de nós somos rejeitados, né? Nunca chamamos às vezes, aquele é o nosso irmão, um pregador, um cantor, né? Um missionário, às vezes, aquele é um ex-traficante, aquele é um ex, tudo é um ex, né? Bem, enfim, acontece isso, né? Então, 10, e disse os gileaditas, os anciãos de Gileade, Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos, conforme a tua palavra. Então eles juraram, fizeram uma jura, sacramentaram: se você ganhar essa guerra, nos livrar das mãos dos amonitas, você será o nosso juiz, será o nosso líder. Era uma forma deles exaltarem Jefté diante lá das terras de Gileade, para mostrar, reparar o erro que eles cometeram, né? O 12, e enviou Jefté mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que fizeste a mim a pelejar contra a minha terra? Então ele mandou uma mensagem para os reis dos amonitas, né? E ficou bem claro que ele estava comprando aquela guerra. E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: porquanto saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Amon até Jaboque, e ainda até Jordão. Torna-me, pois, agora em paz. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensagem ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Gades. Então Jefté enviou esse telegrama com essa temática, mostrando quem prometeu aquelas terras, quem abriu o Mar Vermelho. Eles andaram no deserto e foi promessa de Deus. E Israel enviou mensagem aos reis dos amonitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos amonitas não lhe deu ouvido. Enviou-lhe Israel também ao rei dos moabitas, o qual também não quis, e assim Israel ficou em Gades. Depois andou pelo deserto, rodeando a terra dos edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se da além de Amon.
porém não entrou nos limites dos Moabitas, porém, porque Amon é limite dos Moabitas, né? Então, Jefté contou que Israel veio em paz, pediu licença para passar, mas houve resistência, que aliás ainda hoje tem lá na faixa de Gaza uma resistência para ver se expulsa Israel de lá. Isso já é. E entre os salvos do Senhor nunca há acordo contra os inimigos. Os inimigos sempre querem nos destruir, não é verdade? Porém, no versículo 20, porém, Zeon não se fiou em Israel para este passar nos seus limites. E antes, Zeon ajuntou todo o seu povo, e se acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Senhor todo o seu povo nas mãos de Israel, e os feriram, e Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus e habitavam naquela terra. Então, nessa carta, neste conteúdo que Jefté enviou para os líderes, o rei dos amonitas, disse: olha, o seguinte é esse, a gente pediu licença, veio de lá, contou toda a história, mas afinal de contas eles não quiseram nos ouvir, Deus entregou nas mãos de Israel todos os seus inimigos e eles pereceram. E 23, assim diz o Senhor Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel e os possuíres tu? Então ele fez uma pergunta. Então Deus entregou os inimigos nas mãos de Israel. Desapossou os inimigos para entregar os amonitas? É isso? Foi a pergunta que Jefté fez. 24. Não possuirás tu aquele que queremos, teu Deus, desapossuasse de diante de ti? Então ele perguntou, Jefté, foi teu Deus que expulsou aquela gente diante de ti? Com D minúsculo. Assim possuiremos nós tudo quanto o Senhor nosso Deus desapossa diante de nós. Então ele já deu o decreto, a gente vai tomar posse daquilo que o Senhor tem nos entregado. E hoje isso sim é que é tomar posse. Não do evangelho da prosperidade, mas é tomou posse, vamos tomar posse da salvação dos nossos parentes, dos nossos familiares, das bênçãos que Deus vai derramar, está derramando em nossas vidas, nos nossos limites. Vamos tomar posse, sim. Agora, pois, no 25, agora, pois, tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, porventura contendeu ele em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Isso aí é a polícia, olha, na área que eu trabalho. Vamos orar, né? Pedindo a Deus que não tenha nenhuma baixa, nem da polícia, nem dos pessoais que estão envolvidos nas drogas, né? E então, voltando, Jefté, ele perguntou aos amonitas se eles eram melhor do que os outros inimigos que Deus abateu. 26. Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, porque o não recuperaste naquele tempo. Então ele lembrou que eles tiveram a oportunidade de se organizar. E agora vinha vir a cumprir a promessa de Deus.
Tampouco, 27, tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Então ele pegou essa batalha, Jefté, e colocou nas mãos de Deus. E isso é coisa maravilhosa. Ele não lembrou que ele era um guerreiro. Eu acho isso muito bonito. E Deus honra, como foi no caso de Gideão, que ele mostrou a Deus a sua humildade. E ele colocou, ele transferiu essa batalha perante o Senhor. E não é bom isso? Não é bom? Vamos transferir nossas batalhas para Deus. Então, porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvido à palavra de Jefté. Jefté lhe enviou. Então, ele pegou aquele zap, digamos, aquele fax, aquele telegrama, aquela carta, e ele não deu crédito, porque ele pensava que os servos de Deus não tinham dono. Então é aí que se engana, porque aqueles que pelejam contra nós, vem a conta. Por isso que eu costumo dizer, aquilo que eu e você não entende, não vamos dar opinião, porque as pelejas são de Deus, o povo é de Deus e ele faz como quer. Então o rei de Amon não deu crédito, e todo o exército não deu. O 29, então o Espírito do Senhor enviou sobre Jefté e atravessou ele por Gileade, Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. Então o Espírito Santo de Deus, quando ele transferiu um problema para Deus, o Espírito de Deus desceu sobre Jefté. Ele não precisava mais nada, desceu, mas mesmo assim, no 30 diz, Jefté fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que sair da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e os oferecerei em holocausto. Então Jefté fez um voto pelas emoções, precipitadamente ele falou de holocausto. Mas a pergunta é, e Deus recebe sacrifício humano? Deus ele é como Satã? Os satanistas que faz sacrifício humano. Vamos entender direitinho o texto para ver o contexto? Vamos? Deus ele não tropeça naquilo que ele faz. Ele não deixou Abraão matar o filho dele. Vamos lá? 33. E os feriu com grande... ao 32. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater com eles, e o Senhor lhe deu na sua mão. O Senhor deu a vitória. Porque a vitória era de quem? Era de Deus. Ele não transferiu para Deus, não precisava voto. Meu querido peregrino, minha querida peregrina, não faça voto precipitado. Se você entregou nas mãos de Deus, confie. Certamente Ele lhe dará grandes vitórias. E os feriu com grande mortandade desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Querimon. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro
com danças, e era ela só a única, não tinha outro filho nem filha. Então, subtendes que depois que ele venceu a batalha, né? Voltei, eu tive que dar uma pausa que realmente teve tiroteio, né? Eu peço que todos os peregrinos, por favor, estejam orando. Eu não sei ainda o que aconteceu. Meu coração fica triste por conta que eu não quero que ninguém se perca, né? Mas tem as nossas escolhas e Deus, né, respeita. Vamos terminar o vídeo para eu saber o que foi que houve. Então, e disse mais, 37, vamos para o 37, e disse mais a seu pai, faz-me isto, deixa-me por 2 meses, que vá e desça pelos montes, chore a minha virgindade, eu e minhas companheiras. Olha, tem uma linha de teólogo que eu concordo plenamente, que esse texto, esse contexto, eu queria que os irmãos marcassem direitinho. Nesse vídeo, comente para no próximo vídeo a gente tá aqui conversando. Deus ele não sacrificou a ovelha, não. Apesar que o voto era de holocausto. Mas o que foi revertido? Ele só sacrificou a virgindade dela, quer dizer, ela não casou mais. Então, o voto se tornou um voto de castidade. Vamos ver aqui no 39, porque veja bem o 39, meus queridos peregrinos. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual, teve vírgula, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. Ela foi se despedir das outras virgens amigas dela que ia se casar futuramente. E ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, Gileade, por 4 dias no ano. Então, eu fico com a linha dos teólogos que mostra, através desse contexto, que ela não houve sacrifício humano. Mas o que é que acontece? Através desse relato de Jefté, o Senhor nos mostra para a gente não fazer voto precipitadamente. Ele tinha entregado e Deus respondeu. Vamos abrir em Eclesiastes 5. Eclesiastes 5, 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Pelo que sejas pouco as tuas palavras. Aqui entra em voto também, né? Em voto. Então, se ele entregou, se Deus estava com ele, Deus honrou ele. Porque Deus escolhe as coisas que não são para as confundir a que são. Filho de prostituta, sim. E aí? Deus escolheu. Deus escolheu. E é isso a nossa lição de hoje, a nossa meditação. E ele está lá na galeria da fé. Se Deus permitiu, lembra de Raabe, a prostituta, está lá. Muitos que não tiveram uma vida com estigmatia, com estigma, né? Uma vida de erro e se converteu. Muitos nem no céu vai entrar, que dirá na galeria da fé. Mas esses homens, essas mulheres estão lá, né? Como lição, como exemplo para nós. Que a gente deve
ser fiel e ter fé. E a lição que a gente tirou aqui de Jefté é: não faça voto precipitadamente. Amém? Vamos orar, deixe seus comentários. Quero também agradecer a todos novamente. E quero também falar sobre Sansão, que no outro vídeo o celular não gravou até o final. No final das contas, que a gente, deixa eu ver aqui minhas anotações. Sansão, ele desprezou, né, os conselhos do pai e da mãe, desprezou o chamado de Deus, ele se tornou o bobo da corte e ele foi ser o quê? Foi puxar carroça lá embaixo, onde os animais puxavam, ele botaram ele no lugar nos boi, e depois ele se viu como palhaço diante dos filisteus, e essa foi a lição. Mas ele teve fé, se humilhou, teve fé, e Deus ouviu a oração dele. Então a gente tira como exemplo de Jefté e de Sansão que a gente não pode deixar de ouvir Deus e não pode ser precipitado nos nossos votos. Amém? Deus abençoe a todos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante de Ti, te pedindo, Senhor, perdão dos nossos pecados, pelo poder que há no sangue de Jesus. Ó meu Deus, muito obrigado por estes momentos, Senhor, da Tua palavra. Senhor, queremos seguir este exemplo, queremos estar sempre na Tua presença, meu Senhor, vendo que o Senhor é maravilhoso para nos dar vitória. Abençoe todos os peregrinos, todas as peregrinas, dê vitória. Senhor, dê uma bênção na família de cada um, abre porta de emprego, cura divina, faz coisa grande na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu doce nobre peregrino. Deus abençoe vocês. E um beijo no coração. Mais uma vez eu peço que ore pela comunidade que eu trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Deus abençoe a todos.